ao senhor e às senhoras deputadas que me colocaram questões e fizeram também algumas considerações sobre a matéria que os Verdes aqui trazem. Eu gostava de responder ao senhor deputado Luís Vilhena dizendo que, efetivamente, a política, digamos assim, se eu posso dizer, do transporte ferroviário foi completamente errada durante décadas e décadas e décadas e hoje estamos a sofrer concretamente os efeitos dessas políticas. O problema, senhor deputado, é que nós andamos a alertar para esta matéria há muitos anos e os sucessivos governos, incluindo do PS, fizeram muitas asneiras relativamente a esta matéria. E se nós pensarmos que apenas em 3 décadas foram encerrados cerca de 1.300 quilómetros de vias ferroviárias, percebemos bem que impacto é que isto tem ao nível ambiental, ao nível social e ao nível económico. E se virmos bem no mapa desenhado as linhas ferroviárias que foram encerradas, percebemos muito bem porque é que o interior ficou mais interior. Porque, de facto, o encerramento, a negação de serviços públicos fundamentais, como é a mobilidade, designadamente a ferroviária, às populações, afasta potencial de fixação das populações e afasta empresas. E, portanto, fez-se tudo ao contrário. E hoje andam muitos que tiveram responsabilidade nessa matéria a chorar lágrimas, não sei se de crocodilo se não, mas a chorar lágrimas, aparentemente, a dizer que afinal isto foi tudo um descalabro. Ouçam-nos, senhor deputado, nós já dizíamos isso há muito tempo. E depois também é penoso perceber como é que numa década, no início dos anos 90, a mobilidade pendular, os movimentos pendulares, eram feitos fundamentalmente por transporte público. Passada uma década, ela era maioritariamente feita por transporte individual. Porquê? Porque os transportes públicos não davam resposta às necessidades dos cidadãos. Tudo ao contrário. E é importante, e muito mais caros, de facto, tornaram-se muito mais caros para as populações, ano após ano. Responsabilidade de quem? De governos do PSD, do CDS e do PS. E, portanto, é preciso assumir essa responsabilidade, mas não apenas ficar por aí. Inverter, de facto, as políticas para que os resultados sejam outros. O senhor deputado coloca a questão da mobilidade ativa ou da mobilidade suave em meios urbanos. Pois é uma questão que os Verdes estão fartos de levantar e de pedir que se fomente. O senhor deputado sabe qual foi? Foi há muito mais de uma década, que os Verdes, pela primeira vez na Assembleia da República, apresentaram um projeto para se fazer um plano nacional das vias cicláveis, para ligar inclusivamente localidades. Sabe qual foi a posição de voto do PS? Votou contra, senhor deputado, está a ver? É que não vale a pena ficarmos apenas pelos discursos, as propostas concretas, as medidas concretas são fundamentais para fazer parte da vida das pessoas e dar resposta às necessidades das populações. Senhora deputada Patrícia Fonseca, considero de facto a floresta um importante fator de retenção de carbono, nem poderia deixar de ser de outra forma. Agora, aquilo que eu lamento, e na lógica de resto daquilo que eu estava a dizer, é que o CDS tenha sido um dos principais responsáveis pela lei da liberalização do eucalipto, fragilizando a nossa floresta, fazendo com que ela ardesse mais rapidamente e mais facilmente. Senhora deputada, está a ver? Não bata bota com a perdigota. E nós Verdes temos trabalhado para quê? Para tornar a floresta mais resistente, estancando as monoculturas de eucalipto, as imensas monoculturas de eucalipto, e apostando na floresta autóctone. E a senhora deputada tem razão. Nós não podemos ficar com a nossa dinâmica de produção agrícola dependente da PAC. Mas o que é que o PSD e o CDS fizeram, senhora deputada? Foi exatamente isso. Lá está. Não bastam os discursos. É fundamental que as medidas reflitam aquilo que é determinante para inverter a realidade. Infelizmente, na vossa lógica ideológica, isso parece-me completamente impossível. Depois, senhora deputada Ângela Moreira, e mesmo para terminar, senhor Presidente, a senhora deputada levanta uma questão que me parece determinante salientar, que é esta questão do preço do título do transporte e, designadamente, do passe social intermodal, do passe único, que veio agora a concretizar-se e a beneficiar milhares e milhares de pessoas. Mas sabe a senhora deputada que essa proposta é feita há muitos anos, designadamente pelos Verdes e também pelo PCP, é justo dizê-lo. E a senhora deputada recorda-se da resposta que nós ouvimos de inúmeros governos. Sim. Não é possível. Isso era um descalabro financeiro. Isso era pôr as empresas todas na ruína. Isso dava cabo das contas todas. E afinal, senhora deputada, eis-se não quando,
É mesmo possível. É mesmo possível e é mesmo sustentável. E, portanto, isto demonstra o quê? Que quando se sai apenas dos discursos para as medidas concretas e se tornam as medidas reais, isto vai lá, senhora deputada. E o que é preciso? Vontade política. Falta de propostas não tem havido por parte do Partido Ecologista dos Verdes. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Entramos na fase de perguntas ao Governo. Em duas rondas.